Hoje o tema relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. Quantos que já ouviram falar sobre isso, né? Relacionamento é tudo, né? Se relacionar é tudo. A gente se relacionar, abrir portas, né? E a gente tem ouvido muito isso no dia a dia, mas não é uma mensagem coach, tá? Nem uma pregação coach. Vocês sabem que Bruno e eu não curtimos isso. Então, nada contra quem prega desse jeito, quem fala, enfim, ou quem trabalha com coach, está tudo certo, mas não é a nossa pegada. Mas hoje vocês vão entender que relacionamento é tudo e o porquê que vocês vão entender isso no decorrer da mensagem. Vai ser muito legal. Isso aqui surgiu de uma reunião que a gente estava no Rio de Janeiro com os primos e o Espírito Santo foi nos dando a palavra, a gente foi conduzindo, depois a gente levou, né, a gente estava em Jandaia também, levamos a mesma palavra, enfim, num momento muito especial. E aí o Espírito Santo nos colocou sobre isso, que eu tenho certeza que isso vai direcionar muito a vida de vocês. Vai ser bênção. E eu não sei vocês, mas eu sou um cara extremamente relacionável, até por conta do meu trabalho, mas sempre fui um cara muito mercenário. Eu sempre me relacionei com pessoas porque tinha interesse. Sempre me relacionei com pessoas porque, de alguma forma, aquela pessoa poderia produzir algo para mim. Eu não ia em aniversários, festas, viagens, seja lá o que for, se por acaso eu não conseguisse usufruir alguma coisa daquela pessoa. Eu sempre fui um cara muito focado em relacionamento, business. Eu sempre fui empresário, esse ano fazem 19 anos. Então, assim, eu não tô nem me culpo muito por conta disso, do meio que eu participava, do meio que eu exercia, então isso me induzia. Eu sempre tentava tirar proveito de alguma situação, eu sempre tentava, só que isso me levou a ter relacionamentos muito, muito rasos. Muito rasos. A Bruna, quando a gente casou e tudo mais, ela falava assim, quem são seus amigos? Eu ficava assim, ó. E eu tenho um casal, né, que é muito próximo, óbvio, né, que é minha irmã e meu cunhado, são meus amigos, né, amigos mesmo, que a gente viaja junto e tudo mais. Aí eu consegui responder a primeira pergunta. E tem um casal, enfim, que são pastores na Itália, jogamos junto, moramos juntos, enfim, o Michael e a Ingrid. O restante, assim, eu nunca fui amigo de ninguém, sempre tive uma relação muito, muito, assim, superficial. Eu não sei se isso se enquadra com você, mas essa foi a minha realidade até de fato. E eu sempre, de alguma forma, conheci Cristo. Mas sempre conheci Cristo como ouvi falar, como Jó. Mas hoje, de fato, eu conheço Cristo porque daquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele é em mim. E as coisas vão mudar se você, de alguma forma, estiver aberto para isso. Eu não sei se, por acaso, você é um tipo de pessoa que não gosta de relacionamento. Você é um tipo de pessoa que não gosta de se relacionar. Você é um tipo de pessoa que se mantém na tua e fica na tua, e, cara, eu tenho o meu mundinho, é isso e tudo mais. Mas tem um outro tipo de pessoas também que é tão relacionável, que é tão relacionável, que é tão relacionável, que ela conta tudo para outra pessoa. Não sei se você conhece alguém assim, mas não olhe para o lado. Se conhecer, olhe para frente. Olhe, não constranja. Sabe, tem pessoas que são altamente tão relacionáveis, isso no casamento, que ela vem contar a vida, a gente já sabe disso, enfim, vem contar a vida sexual dela, como é a relação sexual dela com o marido, para outra amiga, achando que ela é a melhor amiga. Tem pessoas que se relacionam, que contam a vida financeira toda para outra pessoa, achando que quem está do lado ali é uma pessoa extremamente de confiança total e tudo mais. Às vezes até pode ser, eu não conheço no profundo. Mas existe esse tipo de pessoa que ela é tão relacionável, que ela conta mais as coisas para quem está do lado dela do que para o próprio Deus, ou para o próprio marido, ou para a própria mulher. E eu não sei como, desses 3 casos que eu trouxe aqui, como você enquadraria teu relacionamento com o teu Espírito Santo. Se você é aquele que, de alguma forma, como eu era com o ser humano, quando você se aproxima do Espírito Santo somente porque há uma necessidade, naquele momento que está pegando, sabe, o bicho está pegando, a coisa está complicada, e aí você é Espírito Santo de Deus, mas você não tem um relacionamento, você tem um aproveitamento daquilo que Ele pode te fornecer. É totalmente diferente. Ou você se enquadra naquele relacionamento que, de alguma forma, não. Eu não gosto nem de me relacionar nem aqui na terra, nem nos céus. Eu estou aqui e o Espírito Santo está ali. Ou você é o terceiro parte aqui, conforme eu coloquei. Você é tão relacionável que você é tão boca aberta na terra como é boca aberta no céu.
Você é tão né, relacionável tanto na terra quanto no céu. Você conta tudo e mais um pouquinho. Eu não sei de alguma forma como você tem tratado isso com o Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E como pessoas são feitas relacionáveis. Pessoas gostam de relacionamentos, pessoas gostam de contato, pessoas gostam de olho no olho, pessoas gostam de ser, sabe, falar o dia inteiro com ela, sabe, você conversar, você se expor, pessoas que você tem intimidade. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Eu não sei, talvez olhando você que está visitando aqui hoje ou está caminhando com a gente, nunca ouviu falar sobre isso. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Talvez você consiga falar pensando desse jeito enquanto eu prego, enquanto eu falo, mas como assim o Espírito Santo tem sentimentos? É porque talvez a tua cabeça está muito focada nas coisas materiais, naquilo que você pode encostar, naquilo que de alguma forma você pode ver. Só que eu quero chamar a tua atenção que as coisas espirituais, elas são mais reais do que as naturais. Ou você acha que o sentimento que você tem hoje, que você cultiva por um amigo, pelos pastores, pela tua irmã, pelo teu irmão, pelo teu pai, pela tua mãe, veio do nada? Nada veio do nada. Você nada mais é que a impressão 4G de alguma coisa que te imprimiu. Você nada mais é do reflexo de uma impressão de 4G de alguém que imprimiu você. Os seus sentimentos não vieram do nada. Você tem sentimentos porque o teu Deus tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Então é interessante, você precisa saber que as coisas naturais, elas são passageiras e são temporárias. As coisas naturais, elas são passageiras e são temporárias. Ou você conhece alguém que desde a época de Noé está aqui do seu lado. Se você conhecer, cara, sai voado, porque isso daí não é coisa boa, não. Sabe, as coisas espirituais, elas são atemporais e são eternas, que é da onde você e eu viemos. Quando a gente passa, eu não estou sem o controle aqui, se alguém puder providenciar ou passar aí para mim, por favor. Hebreus 11, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 11, enquanto a gente passa aqui para poder caminhar, eu vou lendo aqui com vocês. Hebreus 11, 3 diz o seguinte, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, olha que interessante, aquilo que se vê foi feito não do que se vê, ou seja, do invisível. Você sabia que tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que vive aqui na Terra, foi feito e foi criado daquilo que não se vê? Só que Satanás, ele a todo momento, ele quer tirar a tua atenção e colocar em coisas temporais, achando que é no temporal que são formadas as coisas. Deus, quando vem formar o mundo, ele primeiro forma céus e depois... Ali ele já vem dando um indício para você e para mim, dizendo o seguinte, preste atenção, Jesus veio da onde? Dos céus para a terra, buscar primeiro o reino dos céus. Então ele vem dizendo, tudo aquilo que você precisa na tua vida, vem daquilo que você não consegue enxergar, mas é por fé e por crença que você tem que atingir, ou seja, de cima para baixo. Isso é fundamental que o crente tenha esses conceitos fixados na cabeça e na mente dele, porque senão ele vai sempre ficar batendo cabeça, tendo relacionamentos pífios, rasos, entendendo, crendo que é o homem, que é ele, que é o esforço dele que vai dar a solução para alguma coisa. Mas Deus, desde o começo, desde Gênesis 1, ele vem dando papo para mim e para você, vem dando o caminho das pedras. Ei, céu e terra, tudo que você precisa vem de cima para baixo. Olha que interessante, ó, vai. Tem que ler rápido antes de acabar. Vai, 1 Tessalonicenses 5, 23. Parou. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele vem dizendo o seguinte, e o mesmo Deus de paz, Paulo vem dizendo lá para o Tessalonicenses, vos santifique em tudo, e o tudo o vosso espírito, ele começa, alma e corpo. Ou seja, você não é um corpo, você não é matéria, você é um espírito. Esse conceito precisa ficar muito enraizado na igreja. Você é um espírito, tipo esse que está fazendo o negócio subir. Vai de baixo para cima, tá vendo? Até o slide. Então, esse conceito você precisa atender muito bem na tua cabeça, você precisa entender que você não é uma carne, você não é uma alma, você é um espírito que possui uma alma e que tem um corpo. Quando você entender esse conceito, parece muito simples, fica muito bem fixado na tua cabeça, você vai entender tudo o que a gente está falando
tudo que a gente vem pregando aqui, tudo que a gente vem colocando para vocês, para que vocês não foquem nas coisas visíveis, que são temporais e são passageiros. E voltando, então, eu vou trazer 2 textos aqui para vocês, que é Efésios 4:30 e Tiago 4:5, mostrando de onde que eu tirei isso, que o Espírito Santo tem um sentimento. Efésios 4:30 diz o seguinte, isso aqui é Paulo escrevendo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado, vocês estão selados, para o dia da redenção. E depois a gente vai à carta de Tiago, Tiago 4:5 vem dizendo, ou cuidais vós que, em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Cara, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Então você convive com uma pessoa que é altamente relacionável. É uma pessoa que quer cuidar de você, é uma pessoa que quer o seu melhor amigo, é uma pessoa que quer que você ponha ele dentro do teu carro. Quando você acorda, a primeira pessoa do teu dia que você vem falar. As pessoas, quando você tomarem decisão, ele vem dizendo assim, cara, eu quero ser o primeiro. Eu não quero que você entre mais em confusão. Eu não quero que você entre mais em negócios que você não deveria entrar, propostas que você não deveria aceitar, pagamento, seja lá o que for, porque eu quero ser relacionável com você. Eu quero que você tenha uma relação íntima comigo. E isso faz toda a diferença. E aí eu faço uma primeira pergunta diante disso. Como tem sido o seu relacionamento com ele? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? A gente, diante desses grupos, né, que a gente conversou, a gente escutou pessoas falando assim, cara, eu acordo, a primeira pessoa que eu falo é o Espírito Santo. E quando eu vou dormir, quando eu vou almoçar, também. E aí eu voltei com uma pergunta, você acha, de um dia de 24 horas, você ter 3 momentos da tua vida com o Espírito Santo, você acha isso suficiente? Diante de 24 horas do dia que Deus te presenteou, o tempo é algo que Deus me presenteou e te presenteou. Você acha que 24 horas, e nesse período de 24 horas, você separar 2, 3 vezes por dia para ter contato com aquele que é capaz de mudar a tua vida, o teu negócio, a tua família, você acha realmente isso suficiente? Muitas das vezes você critica o católico, mas você faz igualzinho. Você se benze de manhã quando acorda, chega no trabalho, se benze, almoça, se benze. Você faz isso exatamente igual o católico que você critica, só que você só não faz o gesto. A igreja ela foi acostumada a caminhar num nível de religiosidade, onde eu me relaciono com o Espírito Santo, diante daquilo que eu tenho mais necessidade. Quando ele está falando o seguinte, cara, eu quero ser o seu melhor amigo 24 horas. Se eu falar com Bruna 3 vezes por dia, aí me dismissed, eu não estou mais aqui, acabou. Gente, não, exagerou. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Cara, eu tenho um relacionamento com Bruna, da qual durante o dia inteiro a gente vai se comunicando em pequenas palavras, em um sinal ou outro, porque eu tenho prazer de andar com a minha esposa, eu tenho prazer de ter relacionamento com ela, eu tenho prazer que ela fale comigo, me mande mensagem. E se eu tenho isso com uma pessoa com quem eu vejo, eu tenho que ter alguém que me imprimiu a imagem e semelhança dele. Amém? Amém. Amém. E assim, a gente pergunta muito para as pessoas, e quando a gente pergunta, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? A maioria das pessoas, eu acredito em Deus. Quase todo mundo vai falar que acredita em Deus. Dificilmente você vai falar, a pessoa fala, não acredito. A maioria maçante fala, eu acredito em Deus. Você acredita em Jesus? Acredito em Jesus. Né? Acredita em Jesus como Salvador? Sim, Jesus é o Senhor e Salvador. Mas acreditar em Deus é totalmente diferente de ter um relacionamento com Deus. São 2 coisas completamente diferentes. Você acreditar em Deus e você ter um relacionamento com Deus. E é por isso que muitas das vezes nas igrejas a gente vê as pessoas tendo relacionamento com princípios, relacionamento com leis, porque é mais fácil. É mais fácil eu ter um relacionamento com um lugar que me diz assim, você precisa cumprir isso aqui para você ser abençoado, porque isso aqui que eu preciso cumprir, eu consigo ver, eu consigo tocar e eu consigo ter o controle disso. Isso é mais fácil. Então eu desenvolvo um relacionamento com o princípio, porque o princípio está no meu controle. Eu sei que se eu fizer dessa forma, desse jeito, eu vou ser abençoado, eu vou conquistar. Então isso aqui está no meu controle.
Por isso que é muito fácil a gente desenvolver um relacionamento com princípios, ao invés de desenvolver um relacionamento com o Deus que criou os princípios. Né? E outra coisa também que a gente acaba fazendo, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento com declarações de fé. Às vezes a gente estava até falando sobre isso essa semana, né? A fé racional. A fé racional, peraí, então eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que declarar, eu vou declarar aqui, eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, 3 vezes seguidas, eu estou curado declarei para o céu, estou recebendo a cura aqui. Por quê? Porque eu estou tendo um relacionamento com a declaração de fé, eu estou tendo um relacionamento com a doutrina, eu estou tendo um relacionamento não com quem criou isso. E aí, é mais fácil, porque está no meu controle. Às vezes a gente entende a fé dessa maneira muito racional, né? Se eu declarar todos os dias... E a declaração, ela é algo muito mais profundo do que isso. Porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, a criança, né? Tem que decorar um versículo. E aí a criança está lá, decorando um versículo, decora outro versículo. Aí às vezes perguntam para mim, como é que você ensina a Bíblia para a tua filha? Eu nunca pedi para a Helena decorar um versículo. Nunca pedi para Helena decorar um versículo, porque aquilo é aqui, ó. Você vai lá, então tá, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Decorei, mãe, vê aí o que é, Isaías o quê? Tá vendo? Decorou, tá decorado e tal. Mas aquilo não está enraizado, aquilo não se tornou uma verdade. Então, esses dias, só para dar um exemplo, eu estava deitada na cama com a Helena, a gente estava lendo o Salmo 127. Aí eu falei, eu vou ler o Salmo 127, você vai me dizer o que você entendeu do Salmo 127. Que terminei de ler, ela falou, mãe, não entendi. Falei, tudo bem, calma, vamos lá. E aí eu fui explicando, trocando palavras que ela pudesse entender. E daí tá falando lá, ó, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Aí expliquei o que era isso, né? Se o Senhor não estruturar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Daí expliquei o que significava, tá vendo? A gente tem que chamar Deus, a gente tem que falar assim, Espírito Santo, vem comigo aqui, vamos fazer juntos isso aqui. Daí ela, é verdade, errei tudo. Aí ela começou a dar risada. Errei todo o meu negócio de matemática hoje. Aí ela começou a me contar da vida dela. Porque realmente eu nem pensei, nem chamei o Espírito Santo. Fui fazendo, quando eu vi tinha errado tudo. Agora eu entendi que é através dele que eu tenho que chamar. Então eu quero que isso esteja enraizado nela. Eu não quero que ela tenha decorado o Salmo 127. Eu quero que ela viva o Salmo 127. E isso vem a partir de um relacionamento. Isso não vem quando você decora. Porque às vezes a gente trata Deus como uma lista de check, né? Como o Rafa falou. Olha, eu acordei, eu orei, eu falei, Jesus, abençoa o meu dia. Pronto, orei, porque as pessoas dizem que eu tenho que acordar e tenho que orar. Então você ora não para se relacionar, mas para cumprir uma lista de onde você acha que você tem que fazer aquilo, porque agora eu sou espiritual, então, fiz. Acabou, não penso mais em Deus. Na hora do almoço, obrigada, passou... E não é esse tipo de vida, não é esse tipo de relacionamento. Eu estava pensando nisso essa semana, pensando assim, será que o meu marido estaria comigo? Será que eu teria os amigos que eu tenho se eu me relacionasse com eles da forma como eu me relaciono com Deus? Isso não é para trazer culpa, condenação, meu Deus, eu não me relaciono nada com Deus. Não, isso é para abrir os teus olhos, para você sair daqui falando assim, meu Deus, eu estou com sede de ter esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Talvez eu fui essa pessoa que estou me relacionando com um princípio, que estou me relacionando com leis, que estou me relacionando com a fé, mas eu não estou me relacionando com o autor da fé. Porque quando você começa a se relacionar com o autor da fé, a fé flui de dentro de você. Quando você começa a se relacionar com o autor do princípio, naturalmente, o princípio flui de dentro de você. Lucas 15 vai falando, Jesus está falando ali, eu sou a videira, vocês são os ramos. O que é que o ramo faz para dar fruto? Permanece na videira. Ele vai recebendo a seiva e é isso que faz ele produzir a fé, o princípio, seja lá o que for, é o fato dele permanecer. E é esse tipo de relacionamento que o Espírito Santo quer ter com a gente. E tá com o negocinho aí, não? De trocar. Então, se puder trocar aí para mim, por favor. E é muito difícil, gente. É difícil, vamos falar a verdade. É difícil a gente ter um relacionamento com algo invisível. É muito abstrato. Por isso que é muito mais fácil você ter um relacionamento com princípios, com leis ou com declarações de fé do que com o próprio autor dessas coisas. Porque ele é invisível. Não está no meu controle, eu tenho que crer. E é por isso que Paulo diz o seguinte, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E às vezes você pode ouvir isso e você pode falar, realmente é muito abstrato. É abstrato você lidar com uma coisa que você não vê. É difícil realmente criar um relacionamento com algo invisível.
Por que Deus não se materializa na minha frente? Porque daí ia ser mais fácil. Eu ia ter... Aí não, tô vendo, entendi. Gente, ele já fez isso. Jesus já veio e ele foi crucificado. Vocês entendem? E aí a gente tem agora essa questão de o homem, às vezes ele não consegue entender. Tá, peraí, como é que eu vou ter um relacionamento com alguém invisível? Calma, não tente entender isso com a sua mente racional. Porque isso é entendido no Espírito. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm no Espírito de Deus. E aí você pode pensar, não tem como ter um relacionamento com alguém que eu não consigo ver. É muito difícil manter isso aí é coisa, não entendo isso aí. Porque você está tentando entender com a tua mente racional. E você precisa agora entender com o teu Espírito qual é o nível de relacionamento que Deus quer que você tenha. E aí, pode passar por gente. Olha que interessante isso. No final do verso, Paulo diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa palavra no original, ela pode ter duas traduções, psique ou nous. E ali ela está como nous. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a percepção espiritual, a forma de pensar, a capacidade de discernimento de Jesus. Então, quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você ganhou um presente chamado a mente de Cristo. Isso veio morar dentro de você. E ter a mente de Cristo é conseguir olhar para as coisas com a mesma percepção espiritual de Jesus. Estou vendo as coisas pela mesma percepção espiritual como Jesus via. Mas aí você pode me falar, peraí, Bruna, mas às vezes eu não consigo ver as coisas como Jesus via. E aí pode passar, por gentileza, a gente vai lá para Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E ali novamente é a palavra nous, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Peraí, eu tenho a mente de Cristo ou eu preciso renovar a minha mente? Ou eu tenho a mente de Cristo, tenho a mente, está aqui a mente de Cristo, não preciso fazer mais nada. Ou eu tenho que renovar a minha mente. Qual das duas eu faço? E aí a gente precisa entender verdades espirituais como pessoas espirituais. E eu queria usar um exemplo aqui que é muito interessante. Se você parar para pensar, vamos pensar numa pessoa transplantada. A pessoa transplantada, ela recebe um coração novo. Ela recebeu um coração novo. Aquele coração novo está lindo, perfeito, maravilhoso dentro dela. Mas o corpo dela precisa agora aprender a viver com esse novo coração. Então o corpo dela vai... Antes, ela, por exemplo, ela não podia malhar, agora ela pode. Ela não podia caminhar, agora ela pode. Só que o corpo dela está acostumado a viver com um coração antigo. Então agora o corpo dela precisa aprender a viver com esse novo coração. É mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ali, quando a gente leu em 1 Coríntios, que a gente já tem a mente de Cristo, você já recebeu essa mente. Essa maneira de você conseguir abrir os teus olhos e olhar pela perspectiva de Cristo. Mas, como você viveu durante muitos anos nesse corpo, você está acostumado com a sua mente, com a sua maneira de olhar as coisas, com a sua percepção das coisas. E é por isso que Paulo diz, agora você vai pegar, pode ir lá para Romanos 12, agora você vai renovar a tua percepção espiritual na palavra. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Transforma a sua percepção espiritual na palavra. Porque aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando você vai para a palavra e você vai se relacionar com a palavra, você tem que entender que isso aqui não é um cheque que você vai cumprir no final do ano, onde você conseguiu ler a Bíblia em 365 dias, porque você baixou um aplicativo que te lembrou de ler de Gênesis ao Apocalipse. Você, peraí, eu tenho que ler. Cumpri, li a Bíblia toda em 365 dias. Mas o que é que ficou? Como você se relacionou? Porque às vezes você pode passar um ano se relacionando com um pedaço disso aqui e ser muito mais profundo do que alguém que leu a Bíblia 277 vezes no ano. Porque isso aqui não é um cheque, isso aqui é a forma que você vai se relacionar com Cristo. E aí Jesus, ele é o quê? Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne, e quando o Verbo foi embora, ele se deixou morando dentro da gente. Ele é a palavra morando dentro de você. E quando você tem que vir para aqui, você vai falar o seguinte: Jesus, eu vou ter um encontro com você. Caramba, eu estou saindo para jantar com Jesus. Eu estou indo tomar um café com Jesus. Jesus, me ajuda a te ver aqui. E aí você lê aquilo, e aí você fala assim, peraí, deixa eu entender como isso faz sentido para mim. Não ajuntai tesouros na terra. O que isso significa, Jesus? Me mostra isso durante o meu dia. E você vai ruminando aquilo, e você vai tendo um relacionamento com Cristo. Você não vai ter um relacionamento com um princípio, mas com quem criou o princípio. E aí a gente tem,
Olha que interessante. João, a pergunta que a gente tem que se fazer então, tudo bem, eu entendi que eu tenho que olhar para as coisas como Jesus vê. A minha percepção, ela tem que ser a percepção de Cristo. Tá, eu entendi. Então, o que é que Jesus pensa sobre relacionamento? Jesus, sendo Deus, não abriu mão de ter um relacionamento com o Pai. Ele ia, ele se retirava, ele orava, ele passava tempo com Deus. E o que é que Jesus deixou para a gente de ensinamento sobre esse tema? Relacionamento. E para mim, isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, esse versículo. Ele está lá em João 17:3. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E essa é a vida eterna. O ápice da vida eterna é que a gente conheça, no original, ginosco, que a gente não tenha só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento racional. Eu sei quem é Jesus. E eu não só sei quem é Jesus, mas eu experimento quem é Jesus. Eu experimento quem é Jesus quando eu acordo e eu falo com Ele, e eu realmente falo com Ele. E eu não estou ali só recitando o Salmo 23. Eu estou me relacionando com a palavra que é Cristo. E eu começo a experimentar como Jesus é maravilhoso. E os meus olhos são abertos para eu conseguir ver Jesus no outro durante o meu dia. E aí eu começo a estar tão inspirado e ligado espiritualmente que eu vejo a necessidade do outro. E eu entendo que, nossa, eu não estou aqui por acaso, eu não tô... O que você está precisando de mim? Vamos orar? Eu vi que você está mancando. Deixa eu fazer uma oração por você. E você começa a contar os teus dias. Lembra que a gente teve uma pregação sobre isso? Ensina-me a contar os meus dias. Eu quero que meus dias valham a pena. Porque isso é fruto do relacionamento. Isso é a vida eterna. Que te conheçam. Essa é a vida eterna. É isso que Jesus pensa sobre a vida eterna. Jesus, até hoje, eu tinha uma percepção espiritual diferente sobre relacionamento. Mas o que é que você diz sobre relacionamento? Você diz que relacionamento é a vida eterna. Gente, relacionamento é a vida eterna. Por isso que Deus quer se relacionar com você de uma maneira genuína. Porque a vida eterna... O que você vai fazer na vida eterna quando você estiver lá? Você vai passar o tempo inteiro se relacionando com Jesus e com Deus. Isso é a vida eterna. E essa vida eterna, essa porção de vida eterna de relacionamento foi dada de presente para mim e para você. E a gente abre mão. A gente abre mão. É como se você recebesse uma geladeira e tem um manual de instrução e você joga ele fora. Você não quer saber como ela funciona. A gente abre mão disso. A gente foi feito por Deus. Ele pode dizer coisas a nosso respeito, Ele nos criou com um propósito, e você olha para isso, você entende, não, eu acredito em Deus, mas você abre mão do manual, você abre mão de ter um relacionamento com esse Pai. E o que eu quero trazer à tona aqui é que vocês entendam que essa é a vida eterna, ginosco. A vida eterna é que vocês tenham um relacionamento verdadeiro. Mateus 6,33. Busquem. Busquem, esse verbo no original é permaneçam buscando continuamente, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando, muitas vezes, as demais coisas que serão acrescentadas. Mas Jesus está dando aqui, não. Pensa como eu. Abra mão da tua maneira de pensar para que você pense exatamente como eu penso, para que você tenha a mesma percepção espiritual que eu. Porque somente tendo a mesma percepção espiritual que a minha, você vai experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu te digo, busque o relacionamento. Você tem que estar nisso por conta do relacionamento. Você tem que acordar domingo de manhã e vir para a igreja por conta do relacionamento. O relacionamento tem que ser aquilo que pulsa no teu coração. Você tem que buscar o rei do reino. É isso que esse versículo está falando. Busque o relacionamento e naturalmente as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não existe uma experiência que deixe o ser humano mais pleno, mais livre e mais amado do que se relacionar com aquele que te criou. É isso. Essa questão da vida eterna é muito, muito interessante, porque uma pergunta para vocês, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Onde está a vida eterna? Perguntinha de seminarista, né? Então, Jesus vem dizer na oração sacerdotal que a vida eterna está em nós, cara. Quando você aceita Jesus, Ele vem morar dentro de você. O Espírito Santo está em você. Ele diz agora a vida eterna está em vocês. Olha que loucura, a gente está pensando em atingir um dia a vida eterna. Ele está dizendo a vida eterna está em você, cara. E aí, quando tem ele também falando em João 17,
dizendo que o conhecer, né, o único verdadeiro Deus, a Cristo, a quem enviaste, a vida eterna é essa. Ele está dizendo o seguinte: você tem que entender que se você quiser viver tudo aquilo que está proporcionado para a vida eterna, cura plena, salvação, libertação, família abundante, vida próspera, você tem que se relacionar e não apenas conhecer a vida eterna. Você, dentro de você, tem uma bomba, cara, capaz de explodir qualquer coisa que venha na tua frente, que venha incomodar um filho de Deus, chamado Espírito Santo. E Pedro vem dizer que o mesmo Espírito que estava em Jesus ressuscitando dentre os mortos é o mesmo que está dentro de você. Só que, desde que eu sou crente, desde 5 anos de idade que eu vou para a igreja, é para a igreja para macumba, né? Vocês lembram dessa história, né? Mas desde que eu conheci a palavra, a gente vê crente atrás de crente entrando e saindo dentro da igreja, não entendendo o que é o Espírito Santo, não entendendo a magnitude, a força que foi colocado dentro dele. E aí vive uma vida aquém. Ele vem dizendo o seguinte: cara, se relacione com a vida eterna, a vida que já tem abundância, que já está dentro de você. Não seja como Jó, apenas de ouvir falar, que você entra para poder almoçar, você entra para poder jogar um futebol, você entra para poder malhar, você é a base de ritos e rituais, mas Deus está falando o seguinte: eu quero que você me conheça de fato, e você não conhece alguém de fato estando longe. Esses dias eu estava com uma pessoa, e a pessoa chorando, conversando comigo, falou: cara, eu era igualzinho a Jó, igual você pregou, cara. Hoje eu tenho um relacionamento, eu ando com ele 24 horas. Eu sei o que me relacionar, eu sei o que é o Espírito Santo, eu sei o que é escutar ele audível, eu sei tomar agora decisões na minha empresa diante da vontade do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta para você: o que tem te atrapalhado a escutá-lo, a viver esse relacionamento? Eu vou te dar um exemplo, eu quero que você não se escandalize, principalmente os jovens. Eu quero que você olhe para mim e preste atenção. Eu sempre gostei de música, sempre. Sempre gostei de um sertanejo. Eu sempre gostei de um funk bem tocado. Gostava, gente, desculpa. Gostava. Cara, pastor mais sincero que esse vocês não têm, cara. Os caras não. Eu sou santo desde o nascimento do ventre da minha mãe. Cara, esquece, eu sou ser humano igual você, cara. Gostava. Um Claudinho Bochecha, gosto, não posso ficar ouvindo. Sabia as coreografias. Sabia as coreografias. Não, calma. Calma. Estou cantando para Jesus. Só love, só love. Mas a partir do momento da minha vida para cá, eu resolvi andar 24 horas conectado com o Espírito Santo. Eu não quis aceitar nenhum momento mais da minha vida a não ser 24 horas conectado com Ele. E eu bani praticamente da minha vida tudo aquilo que não fizesse me pensar naquilo que o Espírito Santo pensava. Rafael, mas tem algum problema? Cara, não sou teu pai, não sou tua mãe, não sou teu marido, nem tua mulher. Cada um faz o que quer da vida. Você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você te dizendo o que é certo e o que é errado. Não joga essa responsabilidade para mim. Eu, Rafael, resolvi banir da minha vida tudo aquilo que me desconecta do Espírito Santo. Tudo. Tudo aquilo que desconecta do Espírito Santo. Eu estava na casa dos meus pais esses dias, começou a tocar o quê? Claudinho Bochecha. Não na casa dos meus pais, na casa do vizinho, cara, festa tocando, e justamente a música que eu adoro, cara, deles. Aqui, ó. Naquele local, Jesus. Só love nada, Jesus. E eu resolvi trocar a minha perspectiva. E eu passei naquele momento a orar em línguas, como eu tenho feito. Eu passei naquele momento a orar, a clamar, a falar com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a estar ligado, comecei a ficar 24 horas, porque eu falei, cara, se eu tenho ele 24 horas, eu não quero escolher um período do meu dia para estar conectado com ele, porque eu quero viver a abundância dele 24 horas da minha vida. Adorava um Tiaguinho, cara. Tardezinha! Não sejamos hipócritas. Eu gosto, mas eu escolhi trocar esses momentos
para estar 24 horas conectado e não ter momentos apenas de toque, de comunhão? O que tem te tirado de você viver 24 horas focado no Espírito Santo? O que, de alguma forma, tem colocado você desconectado quando ele fala que ele gostaria que você tivesse conectado? Pensa que você é uma geladeira. Pensa que você é uma geladeira. E que você está conectado ali, na geladeira. Dentro de você foi colocado tanta coisa boa, tanta coisa gostosa, mas que se de alguma forma a tomada estiver desligada, aqueles nutrientes ali dentro é natural. Ele vai perder a propriedade. Vai ou não vai? Já faltou luz na tua casa mais de 2, 3 horas, fica desesperada, né? E a carne, o congelador, pelo amor de Deus. Putrefar, inclusive. Dependendo do alimento, ele começa a ficar podre. E quando você escolhe, preste atenção sobre isso, seja inteligente, sejamos uma igreja madura que já caminha há 2 anos, pessoas que já caminham comigo aqui há 3 para 4. Você que está me assistindo, quando você escolhe estar desconectado da tomada, você está se colocando numa posição de perder os nutrientes que estão dentro de você. Quando você, de alguma forma, se coloca numa posição falando assim, cara, eu quero 2, 3 horas do meu dia, eu quero tirar esse cabo daqui. Isso é uma realidade. Isso aqui não é um parecer, uma teoria, isso aqui é uma realidade. O Espírito Santo, e você lembra, você é impressão 4, 5G de alguém que te imprimiu. Você não veio do nada, ser humano não veio do nada, o teu vizinho que não acredita em Deus não veio do nada. Nada vem do nada. A causa formadora tem sempre uma causa formadora antes dela para dizer que nada veio do nada. Algo formou a causa, algo impulsionou a causa formadora, e você é algo que foi impulsionado pela essa causa formadora. E o Espírito Santo está dizendo o seguinte, cara, à medida que você se render, é a medida que você vai ser usado. Se você quer ser usado durante períodos de almoço, jantar, é isso que você vai ser usado. Se você quiser ser usado 24 horas, é esse o período que você tem que se render para que ele te use 24 horas. Sabe, a verdade é que o dia inteiro isso acontece com a gente. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É isso que a gente vive, é 24 horas, uma guerra da carne contra o espírito. Dizendo, faça, não faça, quero, não quero, eu vou, não vou, escuto, não escuto. Eu dei um exemplo da música, mas você pode ser outra coisa. Você pode ser, seja o que for, a idolatria pelo teu corpo, pelas tuas maquiagens, que o Espírito Santo já está falando, calma, está exagerado. Isso aí é um tratamento seu com o Espírito Santo, não é daqui do púlpito que alguém tem que te dizer, ó, depila ou não depila a perna, hein? Né? Já deve ter conhecido a igreja, cara, depila ou não depila a perna, corta ou não corta o cabelo, vai ou não vai, faça ou não faça. Cara, isso daí é uma particularidade de cada um com o Espírito Santo de Deus. Isso daí é você, com o Espírito Santo de Deus, saber aquilo que está te tirando do foco de você ser usado 24 horas. 24 horas, e cada um vai responder de uma maneira diferente. Sabe, você, quando a gente está nessa guerra aqui do espírito contra a carne, e a gente acaba inclinando, nós acaba inclinando com a carne, a gente fica igualzinho à rádio da nossa avó, cheio de chiados. Cheio de chiados. Pensa no seguinte comigo, você e eu somos uma televisão, que junto à nossa televisão, quando a gente comprava, né, hoje em dia não mais, vinha uma antena. Quem é dessa época ainda? Cara, a igreja tá velha, hein, cara? Vamos renovar, convidar jovens, hein? Rapaz, tubo de imagem. Lá em casa tinha uma televisão tão pequena, a gente era tão pobre, que tinha uma televisão tão pequena que a tela era de 5 polegadas. Era igual uma caixa de sapato, lembra disso, mãe? Lembra disso, pai? Cinza, eu lembro até, o negócio ficou tão fixado na minha cabeça que eu lembro até da cor da televisão. Cinza, igual uma caixa de sapato, assim, ó. Às vezes era preto, branco, passava colorido, chiado, tinha que botar tão perto assim de mim, eu não sei como é que eu não fiquei estrábico, para tentar enxergar alguma coisa. Calma, vou chegar lá. Não denuncia a tua idade, vou chegar lá. Cara, você é uma televisão que vem junto uma antena. Para onde a sua antena estiver apontada,
com a ajudazinha do bombril que se chama Espírito Santo, vai transmitir. A tua tela quente está garantida. Eu sei que os jovens não riram porque eles não entenderam isso. Antigamente só tinha Globo, SBT e Bandeirantes. Raul Gil. Não, Raul Gil é da tua época. Minha época era ou você via tela quente ou via Silvio Santos. Manchete. Então, tela quente, todo mundo ficava aguardando segunda-feira à noite para assistir tela quente, cara. Era ou não era? Qual o filme de hoje que vai anunciar na tela quente? Cara, já ficava desesperado, já botando televisão, não podia falhar, e toma o bombril. Era bom, saudade. Então você é essa televisão, preste atenção, você é essa televisão com essa antena que veio acoplada. Se sua antena está virada para o céu, a sua tela quente está garantida. A sua tela quente que vai passar no televisor da tua vida está garantida. Agora, se sua antena ela está sem um bombril, sem o Espírito Santo e está virado para baixo, esquece. É só chiado que vai sair. Pegou aí? É exatamente isso. A antena virada para baixo nada mais é que a tua percepção de olhar, de vida, como a Bruna trouxe aqui, daquilo que você tem se alimentado com os teus olhos, daquilo que você tem ouvido. À medida daquilo que a sua antena tiver apontado, é isso que vai refletir na tela da tua vida. Não adianta. Aquilo que a tua antena tiver apontando é aquilo que vai refletir na televisão da tua vida. É exatamente isso que vai refletir. Ou seja, é exatamente isso aqui, ó. Você vem para a igreja, você escuta 50 anos, mas a tua antena ela cisma de ficar virando para baixo. E aí automaticamente você ouve a palavra, mas não entende. Você ouve a palavra, mas não absorve. Você ouve a palavra, mas não há transformação. Você ouve a palavra, mas a palavra ela não te transforma. É impossível uma palavra entrar em você, não transformar alguém, porque a palavra é Cristo. João 1 vem dizer, lá em João, primeiro capítulo, João diz que o verbo se fez carne. O verbo é o próprio Cristo. É impossível o verbo estar dentro de você e não haver transformação. Se algo não está transformado, é porque tua antena está virada para o lado errado. Você acha que o problema é Deus ou é você? E aí você absorve a palavra, absorve, e aí é isso aqui, ó. Deus te dá uma palavra, o pastor, a pastora está pregando, alguém está pregando, cara, Filipenses 4, 12, 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprende. Aí começa o ruído. Por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo por E esses ruídos acabam entrando na nossa vida, a gente não consegue entender. Mas quando a tua antena está virada para onde não deveria estar desvirada, você pega a palavra, isso entra dentro de você e você vai, cara, sei o que é passar necessidade. As interferências, as intercorrências passam. Sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Sei estar bem alimentado, sei estar com fome, tendo muito ou tendo pouco, seja lá o que for, todas as coisas posso naquele que me fortalece. E aí você vem para o culto, você pega a palavra, porque o culto não é a tua parte final. O culto é o start da tua semana, para que durante a semana você também tenha encontros com Ele. O culto aqui dos pastores é só falando assim, ó, vai. Agora, durante a semana, você tem que ter a revelação com o Espírito Santo. Você precisa ter a tua relação com Ele. E aí você vai, um texto fantástico, Deus te leva, o Espírito Santo te leva, está na pregação, você está ali voando, viajando na maionese. Aí bota a culpa no TDAH. TDAH é nada, você que está com a antena para outro lugar, rapaz. Presta atenção, o nego inventou. Já, na minha época, tinha época de TDAH na tua época? Tinha. Se fosse na nossa época, ia falar frescurite, não ia? Rapidinho, ó, isso, pá, toma aqui, ó. Presta atenção, rapidinho. Eu fui formado assim, minha mãe fazia assim comigo. Vai. Valéria também dá para perceber. Romanos 8, 31, brincando, tá? Romanos 8, 31, 39, que diremos, pois, essas coisas? E aí entra ruídos na tua relação. Entra ruídos, e aí a palavra, se Deus, aí você está lá tentando ajustar. Aquele que nem mesmo propôs o seu próprio filho, antes o entregou a todos nós, como não? Falei, meu Deus, o que está acontecendo ali?
Quem tem contra os... Meu Deus do céu, e é uma confusão. Quem é... Pois é Cristo quem morreu, aí dá uma clareada. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. E você vive de clareamentos assim, sabe? Ufa, agora eu vou respirar um pouco, entendi um negocinho. Aí depois volta de novo. Quem no Cristo? Oh, meu Deus, o que ele está falando? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Então você acaba pegando versículos isolados e fala assim, meu Deus, hoje eu vou ser entregue à morte por conta de Cristo. Porque tua rádio está toda confusa, cara. Tua rádio está toda cheia de... Você pega igualzinho assim, bate aí, bate, levanta. Tinha casas, às vezes, ali que às vezes, tinha que botar meu pai segurando a antena assim, para poder a gente assistir, sabe? Segura aí, alguém tinha que segurar. Bota aí para poder pegar aí. Vai, pai. Somos levados a matadouro todos os dias como ovelha. Mas em todas essas coisas somos o quê? Por aquele que nos amou, porque estou certo de que... Aí vem na hora certa, e Satanás é malandro, ainda bota para você escutar o chiado, onde está a palavra nem, ou seja, nem a morte, você já não consegue ler. Aí vem dizendo, porque estou certo de que a morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, presente por vir, altura, profundidade, alguma outra coisa, criatura, poderá separar. Falei, meu Deus, então tem coisa que me separa do amor de Deus. Tem coisa que me separa do amor de Deus. Porque Satanás pega a tua mente, pega a tua antena e fala assim, agora que eu vou entrar, cara. Eles vão distorcer tudo, não vão entender nada, vão entender tudo complicado e vão dizer que tem coisas que me separam do amor dele. E aí o Espírito Santo fala assim, cara, deixa eu botar a tua antena, deixa eu ser o bombril da tua antena, deixa eu encaixar certinho, porque eu quero garantir a tela quente de hoje à noite da tua vida, cara. Eu quero garantir a tela quente hoje da tua vida, eu quero que você deite. Sabe, cheguei do trabalho cansado e aquele melhor momento depois do banho, sabe, comidinha na cama, massagem da esposa, do esposo, e dizer, cara, agora eu vou assistir minha tela quente, agora eu vou curtir. Porque sabe por quê? Porque agora eu estou entendendo, minha antena está virada para o local certo e esse bombril que tem que entrar ali, que se chama Espírito Santo, o Espírito Santo entrou no local certo. Então, quando eu vou ler Romanos 8, 31 e 39, o chiado some e aí eu vou ler dessa forma e eu vou entender, isso vai reverberar dentro de mim. Isso vai reverberar dentro da minha família e vai dizer, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra você, ser igreja? Quem tentará contra você, que você é um escolhido, você é uma escolhida? É Deus quem te justifica. Quem é que te condena? Quem pode botar o dedo na tua cara dizendo que você é um não merecedor, se foi Cristo que morreu e ressuscitou por você? Antes, está à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, morte, porvir, problema, seja lá o que for, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Aí você lê não mais dizendo que algo pode te separar do amor de Deus, mas você já lê, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! 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 Sabe quando de alguma forma a tua antena está ligada, você também vai entender, para a gente estar terminando, João 14, 12, em verdade te digo que aquele que crê em mim, fará também obras maiores que eu faço, fará coisas ainda maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Muitas das vezes eu já li isso aqui como uma pretensão demais, não é possível. Como que eu vou fazer algo maior do que Cristo fez? Como que eu vou fazer? Isso aqui é irrisório, isso aqui não tem como, isso aqui é uma figura de linguagem que Jesus usou. Isso aqui é uma figura de linguagem. Jesus usou uma figura de linguagem. Jesus, de alguma forma, ele trouxe, sabe, parábolas, ele trouxe muita conversa, e essa aqui é uma das parábolas, que Jesus, de alguma forma, mostra que ele, que a gente poderia fazer coisas maiores do que ele. Isso aqui é uma figura de linguagem.
Sabe, eu queria que você entendesse, conforme eu falei, a medida que você se rende será a medida que você vai ser usado e viver sem chiados. À medida que você se rende, é a medida que você vai ser usado e é a medida que Deus vai te usar sem chiados. E Jesus ele começa dando uma dica para você e para mim. Em verdade, ele digo que aquele que se relacionar comigo, tiver relação, se render, fará obras maiores do que essa. Rafael, mas eu estou lendo ali que não é isso. Eu estou lendo que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa. Pois é. Você só crê naquilo que você conhece e se relaciona. Não tem jeito. E quanto mais eu conheço e me relaciono e me rendo, mais eu confio e creio. E quanto mais eu confio e creio, mais natural se torna viver a realidade proposta por aquele a quem eu tenho posto minha confiança. Quanto mais você confia e se relaciona, mais vai ficar fácil você viver aquilo que quando você lia na Bíblia achava que era impossível. Sabe aquela cura de câncer? Sabe aquela cura, aquela libertação, aquela cura que o médico já disse? Quanto mais você se relaciona, mais você confia e mais fácil vai ser de você viver a realidade daquele que você tem confiado. Mais fácil vai ser viver a realidade daquilo que você tem confiado. Nesse dia que estava tocando a música, para terminar, Rafa, sobe lá com o violão para mim, por favor. Nesse dia que estava tocando essa música na casa do vizinho, eu estava, naquele jeito, porque é uma luta diária, a gente não pode ser hipócrita, é uma luta diária. Isso foi um posicionamento meu, particular meu. Eu comecei a orar em línguas, comecei a estar orando, estar falando, e eu fui para um almoço de trabalho, e voltei desse almoço de trabalho, e eu trouxe dentro desse almoço de trabalho o que tinha, enfim, sempre vem bastante coisa, eu gosto de almoçar num restaurante de carne lá, e que a Bruna adora essa carne, adora salada, adora. Eu falei, cara, eu vou levar para a Bruna que ela vai se amarrar. E eu estou passando na rua, saí do restaurante orando em línguas, cara, conectado com o Espírito Santo. Cara, esse é o meu dia, essa é a minha realidade. Quanto mais eu me rendo, mais eu sou usado sem chiados. Quanto mais eu me rendo, mais eu sou usado. Eu não quero ter 1 hora, eu quero ter 24 horas conectado com Ele. E aí eu estou saindo, eu estou indo de encontro à Bruna, eu ia pegar uma outra rua, eu paro e algo me conduziu para ir pelo caminho reto, que eu não ia, eu ia por dentro. E aí o Espírito Santo muito claramente fala assim, ó, tá vendo aquele menino? Você vai dar, que era a comida da tua esposa para ele. Aí eu falei, não vou dar. Isso aqui é da Bruna. Aquilo começou a queimar no meu coração. Eu falei, cara, tá repreendido, Satanás, isso é coisa do... Sabe igual quando diz uma oferta que Deus fala com você? Aí você fala assim, não, isso é do diabo. Não, Deus não está mandando eu dar dízimo e oferta, não, isso é do diabo. O diabo está muito interessado que você dê dinheiro para poder a obra crescer, né? Para pensar sobre isso. E aí eu, naquela hora, me virei, fui ao encontro daquele menino, Lucas. E eu falei, cara, tu já almoçou? Isso era 3 e pouca da tarde. Ele falou, não almocei ainda, guardando o carro. Falei, cara, o Espírito Santo mandou parar aqui para mostrar o cuidado que Ele tem por você. Para dizer quanto Ele te ama, para dizer o quanto Ele quer a tua vida, o quanto que Ele é apaixonado. Está aqui, ó. E aí aquele menino começou a se abrir. Ele tinha largado as drogas pesadas. Ele mora num morro, numa favela, perto da onde que eu morava, no Boa Vista, morava no Porto da Pedra. Ele mora no Morro do Abacate, lá no Rio de Janeiro, pertinho da onde que eu morava, no Boa Vista. Eu falei, cara, eu morava lá perto. Ele falou, cara, eu aceitei Jesus, e não sei o quê, e começou a contar o testemunho de vida dele. E ali eu fiquei 1 hora conversando com aquele garoto, altos papos. Eu vou trazer depois mais coisas uma outra pregação sobre essa conversa. Isso tudo porque eu resolvi falar, Espírito Santo de Deus, eu não quero mais ter você um momento da minha vida. Eu quero que você seja o meu universo. Eu quero que você seja tudo o que eu penso, o que eu sinto. Eu quero que de manhã você seja o primeiro pensamento, a luz na minha janela. Eu quero, Espírito Santo de Deus, eu quero transbordar de você 24 horas.
Porque é um momento que eu passo desligado de você. Talvez é um momento que eu tivesse desligado saindo daquela reunião, eu teria passado direto. E teria passado de viver uma experiência que eu vivi durante 1 hora com aquele menino ali. De uma realidade que talvez está muito fora de vocês aqui. Simplesmente porque eu entendi o Espírito Santo falando, cara, mantém teu refrigerador, mantém tua geladeira ligada 24 horas que você vai ver coisas absurdas acontecendo na tua vida. Em visões, em sonhos, em profecia, eu falando com você audivelmente, você sendo confirmado em coisas que deveria fazer, porque eu sou um cara relacionável. À medida que você se render a mim, é à medida que eu vou te usar sem chiados. E aí vai de cada um. Isso não quer dizer que você não está salvo ou está se deixando ser salvo. É à medida como você vai caminhar aqui na terra. Eu, Rafael, escolhi e escolho cada dia mais querer estar 24 horas com ele. Amém? Fecha teus olhos. E a verdade é que não é pra gente pensar no relacionamento também como algo performático, né? Agora, meu Deus, eu entendi o que eles estão falando. Agora, como é que eu faço para viver essa vida 24 horas? Como assim 24 horas? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Meu Deus, agora eu tenho que ficar 24 horas orando. Como é que funciona isso? É mais do que isso. Isso tem que estar tão intrínseco, isso tem que estar tão natural, porque às vezes a gente encara isso aqui como algo... Você tem que ler a palavra e você tem que pensar assim, meu Deus, eu preciso ler a palavra. Você tem que trocar, você tem que entender o relacionamento genuíno que ele planejou para você e trocar o eu tenho que ler a palavra, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo que aqueles pastores falarem. E você tem que começar a viver de fato um relacionamento com a graça, não com a doutrina da graça, mas com a pessoa que a graça é em carne e osso, que é Cristo. A ponto de trocar o eu tenho que ler um versículo por meu Deus, eu preciso estar na palavra hoje, que coisa gostosa. Isso aqui não é um fardo para mim, isso aqui eu estou sentindo falta. Ai, não deu para eu estudar nada hoje. Deixa eu pensar, o que você quer de hoje de mim, Espírito Santo? E aí você vai tendo um estilo de vida onde você e o Espírito Santo são os melhores amigos. E não é para você deixar de trabalhar, parar de ter relacionamento com todas as pessoas, porque agora eu preciso orar 24 horas por dia. Um relacionamento genuíno, ele acontece na rotina. Ele acontece no silêncio, ele acontece na louça que você está lavando. Enquanto você está ensinando a tarefa para o teu filho, às vezes eu estou, Espírito Santo, eu não estou entendendo nada. Mas me ajuda a ser Cristo aqui para minha filha, me ajuda, eu não estou entendendo. E aí você vai tendo um relacionamento. É algo natural. E vai ficando, quanto mais você vai entendendo que o relacionamento é com a pessoa de Jesus, mais natural isso vai ficando. Quanto mais você vai entendendo que a percepção que Cristo quer que você tenha da vida eterna é que a vida eterna nada mais é do que você se relacionar com Ele, mais natural vai ficar e mais inevitável vai ficar. Tem que chegar a ponto de ser inevitável. Meu Deus, é inevitável. Eu estou aqui o tempo todo falando com Jesus. Nossa, Jesus, que dia gostoso. Obrigado, que sol maravilhoso que você mandou hoje. Chuva boa também, Jesus. Olha, hoje eu vou falar com meu tio e eu não sei como falar. Talvez eu não consiga nem falar nada de você, mas me ajuda com as minhas atitudes mostrar que você é real. Amém. E aí você vai caminhando e se aprofundando nesse relacionamento. Pai, a gente está nessa por conta do relacionamento. É por conta do relacionamento. É por você, Jesus. A gente não quer relacionamento com uma lista de regras, a gente não quer relacionamento com princípios, a gente quer um relacionamento com você. A gente quer dar risada com você durante o dia. A gente quer ter piadas internas, sabe? É só eu e você. Lembra, Espírito Santo, que eu falei isso um dia? Meu Deus do céu. A gente quer viver na plenitude do que você planejou para a gente viver aqui nessa terra. E a plenitude do que você planejou para que a gente vivesse é a plenitude de um relacionamento com você. E eu quero que os meus irmãos aqui nessa manhã, eles abram os olhos para eles verem que o que eles precisam de fato buscar é o Rei do Reino. Eu quero buscar o Rei desse reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. E o que Jesus quer te dizer, para de se preocupar com as demais coisas. Para de se preocupar com a cura, eu já te curei. Para de se preocupar com o teu problema financeiro, ele já foi resolvido na cruz. E mais dia menos dia a terra vai se alinhar como já é no céu. Só desfrute da presença.
Eu quero que você abra os teus olhos durante todo o teu dia para viver consciente daquilo que você carrega. E às vezes eu tenho a sensação que a gente anda na superfície de tudo que Deus planejou para que a gente vivesse. E eu quero declarar em nome de Jesus que a Ser Igreja não vai ser uma igreja que anda na superfície. A gente não é uma igreja rasa. Eu quero declarar que a partir de hoje a gente vai descer mais um degrau, vai aprofundar mais um pouco e de glória em glória a gente vai viver a plenitude do que você sonhou para que a gente vivesse ainda em vida. A plenitude de um relacionamento com você. Não por esforço, não como algo cansativo, mas como a melhor parte de tudo que eu posso fazer é estar com você, Jesus. E naturalmente as demais coisas vão ser acrescentadas. E naturalmente eu vou viver. E eu vou me dar conta do nada. E eu vou estar, meu Deus, eu estou no meio de uma oração que eu orei. Isso foi o que aconteceu comigo ontem. Ontem, no meio da tarde, eu me dei conta de que uma coisa que eu orei por anos, eu estava vivendo ela. Eu falei, ai, Jesus, é muito bom. Ai, como é gostoso viver com você. Eu amo viver com você, Jesus, que alegria. Gente, é bom demais, sabe? É uma coisa que tem que ser assim, ó. Ai, que coisa boa, eu não consigo ficar sem. É inevitável, eu preciso falar com Jesus. Só um pouquinho que eu já volto. Jesus, que maravilha. É inevitável, Pai, que seja inevitável para o teu povo. Coloca esse amor no coração deles. E o que a gente queria com essa mensagem hoje, Pai, é despertar a urgência de um relacionamento. É que eles saiam daqui pensando, meu Deus, talvez eu nunca tenha tido isso. Está começando hoje. Começa hoje. Ele quer do jeito que você está. Ele sabe de tudo e mesmo assim Ele te escolheu, tá bom? Ele sabe de tudo e mesmo assim Ele te chamou. Então, venha para esse relacionamento que é aquilo que Ele planejou para você. Eu quero declarar sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus, os melhores dias da nossa vida, vivendo a plenitude do que você sonhou para que a gente vivesse nessa terra. E a plenitude do que você sonhou começa, é o meio e o fim, tudo passa pelo relacionamento com você, Jesus. Obrigada pelo privilégio, Pai, da gente poder se relacionar contigo, Pai. Amém.